Quantas vezes a gente se olha no espelho e não se encontra, nos sentimos perdidas, sem rumo, sem conexão? Por que será que acontece isso? Por problemas emocionais, por problemas psicológicos ou porque a gente se perdeu mesmo no meio do caminho? Hoje, no nosso episódio do Entre Elas e eu recebo a minha amiga Michele Reis para falar sobre um assunto muito importante que tem a ver com tudo isso, sobre emagrecimento. Seja muito bem-vinda, Michele. Obrigada, Cláudia. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, principalmente pelo tema com que você me convidou para que a gente pudesse conversar. Antes da gente começar, se apresenta para o nosso público. Quem é a Michele Reis? A Michele tem 37 anos, sou casada. Uma curiosidade sobre mim é que eu sou gestora em agronegócios de Nada a ver. formação. Atuei 7 anos na área alimentar e há 9 sou empreendedora e trabalho no mundo da beleza, que é outra coisa que vem ali também de encontro com o nosso bate-papo de hoje, Com né? certeza. Mi, você falou para mim outro dia que você teve você refez o seu CPF, né? Não só o CPF, o guarda-roupa, as Foi fotos, tudo. tudo. Tá. Me refiz por inteira. Vamos começar então falando como você se descreve hoje. Quem é a Michelle de hoje? De hoje, nossa. A Michelle hoje é uma mulher, hoje eu me considero uma mulher, porque eu sempre tive uma alma muito de criança, né? Você me Aham. conhece, você Sim. sabe. Então hoje eu me considero uma mulher madura, experiente e que num momento muito difícil da minha vida e de saúde, eu consegui ver o maior amor de Deus, e me dar uma oportunidade de me reencontrar comigo mesma. Que lindo, Mi. E como você começou esse processo de emagrecimento? Porque antes do emagrecimento você teve algum surto, você teve algum problema? Como é que foi? Assim, um dia você acordou e falou assim: "Nossa, vou para academia emagrecer". Conta Olha, pra gente como foi esse processo. então eu já emagreci 29 quilos para atualizar. Nossa, vinte e gente. nove quilos, né? Tô quase inteirando aí os 30 quilos. Ainda agora entro num processo novo, que também é um mundo novo, né? Já não é mais peso na balança, é recomposição corporal. Aham. Só que eu nunca imaginei esse lugar que eu estou hoje, parecia uma realidade muito distante, né? Eu acho que assim como todas as mulheres, até por isso que eu quis muito vir conversar com você sobre isso, eu fui aquela de deixar para depois. Eu acho que fazia uns 5 anos que eu começava o ano e esse ano eu vou emagrecer, A promessa do ano novo. esse ano eu vou correr, esse ano eu vou começar algo e terminava o ano. E sim, o problema do sobrepeso, obesidade é um problema familiar, é algo que já acontece de família. Ao longo da minha vida adulta, eu já enfrentei esse problema do peso algumas vezes, Uhum. emagreci e sempre tive essa dificuldade ali em manter. E aí, rotina corrida, né, empresária, sempre com vários objetivos, vários sonhos, materiais, e a gente sabe que nós mulheres temos essa tendência de nos deixar para depois. Sim. E esse depois, eu cheguei aos 100 quilos. Aham. E eu cheguei num ponto onde a minha saúde me pediu. Não foi a Michelle que decidiu emagrecer. E agora eu vou emagrecer. Não, foi a minha saúde. Tá. Porque eu estava gorda e desnutrida. Então, a falta de vitaminas foi desencadeando, né? Eu falo que a obesidade, ela foi me cobrando um preço muito caro. Aham. Então, ela levou o meu humor, ela levou a minha vontade de viver e ela levou a minha saúde física também. Uhum. Então, eu sentia dores, eu não queria mais levantar da cama, eu não via mais sentido em viver. Aham. Então, eu já sofria com tudo isso. E aí, quando culminou todos os motivos juntos, eu lembro que foi um evento que eu participei. E quando eu recebi as fotos do evento, eu olhei aquelas fotos e foi um choque, porque eu não me reconhecia ali naquelas fotos. E não só a parte física, mas eu não conseguia mais literalmente ser a Michelle porque me faltava energia, humor. E foi aí que eu decidi, então, que não dava, que com 36 anos de idade
Não dava pra continuar vivendo daquela forma, Na né? verdade, você estava sobrevivendo, Sobrevivendo. né? É praticamente me arrastando. Aham. Sobrevivendo, assim, e sobrevivendo sem qualidade nenhuma, pelo contrário. Porque muitas pessoas falam, nossa, ela é obesa, ela come muito. Realmente a gente comia muito e muito errado, né? Eu não falo muito em quantidade, mas a Aham. gente menospreza a densidade calórica das pequenas coisinhas que a gente come ao longo do dia. A gente acha que comer muito é bater pratada. Por exemplo, eu nunca comi uma pizza inteira. Aham. Né? Mas, por exemplo, eu comia os 2 pedaços do salgado, daqui meia hora eu queria o chocolate, aí daqui meia hora eu queria mastigar outra coisa. Então, como você mastiga pouco 24 horas. volume em 24 horas, a gente acha que é pouco. Pouco. É pouco. Uhum. E a coquinha gelada, né? Ah, muito, né? Precisa empurrar tudo pra baixo. Ah, mas eu bebia café sem açúcar, né? Ah, Então, compensava. Olha lá, gente, imagina! imagina, compensou. E a coca era zero, A amiga? coca era zero, Ah, sempre foi. tá, Mi, o que que mudou na sua essência como mulher depois dessa transformação? Que você perdeu os 30, vamos por 30 30 quilos quilos, já. né? Vamos profetizar. Sim. Olha, eu trouxe para minha vida um momento que quando as pessoas perguntam o segredo do emagrecimento, eu falo que não é só o segredo do emagrecimento, é o segredo da felicidade, que eu quero recomendar para todas aqui também, que é fazer mais comum na minha rotina os meus momentos de pausa, os meus momentos de não fazer nada, E sem se cobrar, né? sem Aquele culpa. dia que a gente acorda e fala, hoje eu vou tomar banho, vou colocar o meu pijama novo e vou ver televisão. E Sim. tá tudo certo, né, Mi? Sim. Eu falo que são encontros com a gente Com mesma, certeza. sabe? Pra quem ainda não tem o hábito da pausa, mas eu comecei assim, tomando café comigo mesma, Uhum. sentando em algum lugar agradável, ou mesmo que seja em casa, mas vou fazer uma refeição, coloca aquela mesa bonita, faça pra você o que você faz pros outros, com a mesma intensidade e amor que faz com os outros. Certo. Então eu lembro que no momento assim de muita falta de energia, Cláudia, eu comecei, sabe como? Hum. Pelos banhos. Como eu me sentia muito deprimida, eu ligava o chuveiro muito morno e eu sentava no chão, agachadinha, posição fetal. Só que foi naquele momento que eu comecei a apreciar o barulho da água, fechar os olhos e sentir de verdade a água batendo no meu cabelo, escorrendo pelo meu corpo. Então eu comecei a prestar atenção em coisas que na correria do dia a dia passa. Sim. Então eu comecei a valorizar muito o meu momento do banho e realmente tomar banho com carinho, né? Então, prestar mais atenção nesses momentos de café e também os momentos da pausa, ele é importante para que você silencie também o mundo e aprenda a se escutar. Com certeza. Do que você gosta? O que você gosta de comer? O que você gosta de fazer quando ninguém tá vendo? Eu acho que essa é a frase-chave, sabe? O que você gosta de fazer e quem você é quando ninguém tá vendo. Né? E a gente passa no automático, né? No E a gente não automático. respeita esses momentos. Justamente, quando eu cheguei a ter muitos sintomas de depressão, né? E as pessoas que me conhecem pessoalmente, imagina, você nunca. Foi muito difícil para o meu marido lidar comigo, né? Uhum. Nesses momentos, porque era muito o contrário do que eu era. Mas, na Uhum. verdade, eu tinha um corpo desnutrido que não tinha capacidade fisiológica de lidar, né, com aquilo. Então, eu comecei a ter muitos sintomas depressivos. E olha só, eu falo assim que o caos da coisa, né? Eu sempre trabalhei com beleza. E independente se eu estava pesando 100 quilos, eu me vestia muito bem, sempre me maquiei muito bem e sempre empoderei outras mulheres. Uhum. Por isso que eu falo que o segredo é essa frase: o que você faz por você quando ninguém tá vendo? Porque quando eu me maquiava, eu me arrumava e eu estava o tempo todo fazendo algo para alguém. Não era pra Não você. era para mim. Então, esse momento de pausa, eu precisei aprender a passar um hidratante no meu corpo por mim, pela aquela sensação E não pra gostosa. fazer uma E propaganda, não né? para Pra fazer divulgar o não produto. para divulgar o produto, não para impressionar alguém. Então, até hoje eu comentei isso com uma amiga. Como é bom dormir de pijama bonito, como é bom dormir bonita e cheirosa. Para quem? Ai, pro marido? Não, para mim, Pra né? você mesmo. Dormir com o cabelo arrumado, pele cuidada, para mim,
né? E antes eu até fazia a rotina de cuidados com a pele, mas eu acho assim muito mais preocupada com a imagem que eu ia passar para os outros do que assim, eu Eu vou vou. dormir confortável, eu vou Aham. dormir bem cuidada, né? Então, essa pausa, esse desacelerar, esse acalmar, é para que a gente realmente volte a olhar para o que tem importância de verdade. Né? Eu só Aham. cheguei aos 100 quilos porque eu não olhei de verdade para o que eu estava enfiando para dentro de mim. Eu só Foi no enfiava só. automático. Justamente. Então a gente precisa sair desse piloto automático quando a gente precisa ter esse reencontro com a gente mesma. Tá. Mi, existiu, você já comentou aqui, o episódio que fez você virar a chave foi a sua saúde, Foi. né? E quando foi esse episódio? Esse episódio foi em março do ano passado, dia 16 de março. Tem uma data Tem uma específica, então foi data, uma coisa foi. muito marcante. Foi. No entanto, que todas as vezes que eu posto foto de antes e depois, eu posto a foto desse evento. Que foi quando eu recebi as fotos desse evento. O evento foi num domingo. E eu lembro que na segunda, eu sofri tanto para participar do evento, por condições físicas, que eu Aham. tava com muita dor. Mas eu estava decidida que aquela vida não me cabia mais. Eu não queria sentir aquelas dores, eu não queria sentir a ansiedade que eu tava sentindo, aquela limitação que eu tava sentindo, Uhum. porque era muito triste ver uma pessoa tão enérgica como eu, tão feliz, tão comunicativa, ser podada por falta de saúde. Aham. E aí, na segunda-feira, mesmo com muita dor do evento, eu me matriculei na academia. Tá. E eu fui chorando, porque eu não conseguia andar para chegar na Aham. academia. E aí, acho que na terça ou na quarta eu recebi as fotos Ó, oficiais do evento. E aí, assim, nossa, foi uma juntou semana tudo. terrível, foi. Então, eu falo Aham. que foi o dia do meu basta. E eu falo que as pessoas que ainda não decidiram mudar é porque talvez não chegou esse dia tão pesado, sabe? Esse dia Sim. que não, você não tem opção. Tá Uhum. difícil, tá dolorido, mas é muito mais dolorido continuar Vai daquele ficar jeito. dolorido de qualquer Vai jeito, ficar, vai ou da ficar. musculação, ou de você Ou estar de obesa, enfrentar aquela. né? Sempre assim. Infelizmente. E qual foi a maior dificuldade no seu processo de emagrecimento, Mi? Olha, é, Uma ou várias, né? Você que fala pra nós. a maior dificuldade mesmo, eu acho que é uma questão que até eu já cheguei a comentar nas minhas redes sociais e tive bastante pessoas comentando sobre. É os pitaco alheio. Muitos. É a opinião alheia que você não pediu. Uhum. Ah, porque você não tá. Eu com 100 quilos, tá? Aham. Ah, porque você não tá nem tão gorda assim. Ah, então agora você vai mudar, você vai ser uma pessoa chata. Infelizmente, um desses comentários no início foi até do meu marido. Ah, agora você não vai mais me acompanhar a pedir pizza. Ah, e agora a gente nunca mais vai poder comer uma pizza. Porque no início a gente precisa ser um pouco mais drástico ali, Sim. parece, né? Porque a gente não tem aquele equilíbrio. A gente não Não. tem o controle mental para ter o equilíbrio. Então você não pode ter na sua casa os alimentos que às vezes você não tem controle. Sim. Então, no começo você é, né, Você mais tem que ser radical. regrada. Você tem que fazer uma virada radical, É, realmente. porque você tem que mudar hábitos, né? E infelizmente, você não pode ter a chance ali tão próxima de Aham. você, né? Então, mais difícil foram as pessoas, os comentários, né? Mas a parte mais difícil mesmo, Cláudia, sabe que é engraçado? Que foi há pouco tempo. Ah, Porque o meu processo tem mais de um ano. tem. Só que o que aconteceu? Enquanto eu tava perdendo ali os primeiros quilos, as pessoas não percebiam. Sim. E aí as pessoas começaram a perceber somente quando eu já tava chegando nos 20 e poucos. E aí incomoda demais as pessoas olharem pra você e falar: "Meu Deus, você mudou da água pro vinho, do dia pra À noite. noite. O que que você tá fazendo que você emagreceu tão rápido?" Como assim tão rápido? Foi Tem um um ano, ano. ou agora, né, os 30 quilos, Aham. um ano e 2 meses. Né? E como as pessoas querem um segredo, as pessoas querem uma receitinha, e é muito difícil, né? Porque além da gente estar se reeducando a nossa mente, eu falo assim, é muito difícil você educar adulto, né? Então, Demais. Demais. e não é todo mundo que está realmente aberto para a informação, né? Aqui a gente trata de um ponto, né? Até eu fiquei muito feliz de ser convidada para falar sobre algo que não seja tão ligado ao meu profissional,
Porque eu acho que realmente é um setor sensível. A obesidade é uma doença crônica com CID. E as pessoas ainda tratam a obesidade como algo estético. Agora a gente tem as canetinhas, né? Sim, a Se você fez medicação, uso, você pode a falar. medicação. Eu fiz uso, a minha filha faz, a minha filha é obesa desde que nasceu. E eu entendo perfeitamente você, porque eu falava sempre pro meu marido: Nossa, eu quero fazer uma plástica nela. Ele falava: Não, mas faz você. Eu falava: Não, eu já sou casada, eu tô bem. Eu Eu não quero preciso. ela bem, eu quero ela feliz. E ela falou pra mim: Mãe, eu vou tomar a canetinha pra sempre. Eu falei: Vai, é uma doença igual remédio de hipertenso, igual remédio de Sabe o que eu ansiedade. acho Você vai engraçado? tomar, Eu acho, filha. E eu as pessoas julgam, mas não julgam, vai fazer mal, mas não julgam. vai ficar dependente. Vai tomar para sempre. E, outra coisa, acha que a medicação é como se. Primeiro de tudo, vamos começar por partes. Primeiro Vamos. de tudo, obesidade, falta de caráter. As pessoas tratam a obesidade como uma falha de caráter. Ai, não emagrece porque não quer, não emagrece porque não tem disciplina. Porque não vai pra academia. Justamente. Então, eu vou falar para uma pessoa hipertensa ou uma pessoa que tem problema de tiroide que se ela tiver disciplina, a tiroide dela volta a funcionar, Com né? certeza. Aham. Então, é a mesma coisa falar pro obeso. As pessoas não entendem que o obeso não tem controle de saciedade porque ela tem uma disfunção hormonal. Entende? Exatamente. Então, como eu vou falar que a disciplina vai fazer o meu hormônio Voltar. voltar para o índice normal? Engraçado que o hipertenso, ele começa a tomar remédio e ele também não tá curado. Por mais que a pressão dele estabilize, se ele parar, A ela vai pressão voltar a volta. subir. Ou seja, ele não tá curado, ele só tá mascarando o sintoma, que é a pressão alta, certo? 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 Só que as pessoas criticam isso da caneta, porque a caneta ela silencia a mente, ela diminui ali o tempo, ela retarda, né, o Aham. tempo do esvaziamento gástrico, a gente fica um pouco mais satisfeito, não que a gente perde totalmente a fome, perde Não. totalmente os desejos e que ela faz, e que assim, as pessoas Ela faz a parte dela e nós temos que fazer a as nossa. pessoas acham que é assim, ó, que você vai aplicar a caneta hoje, você vai dormir, amanhã você vai acordar igual eu, 30 quilos mais magra. E não Não. e eu acho muito engraçado e acho muito bom a gente falar sobre isso, porque você tem noção o tanto de gente que compete com a caneta e ganha da caneta? Você pode estar tomando a caneta, mas você consegue socar um Big Mac pra dentro. Consegue. Você consegue botar o tanto de comida que você quiser pra dentro. Ela não vai fazer essa parte, sabe? E a gente tá pisando num terreno até difícil de lidar, Cláudia. Sabe por quê? Porque a gente também lida com ego de profissionais. Porque quando a caneta chegou, não foi só as pessoas leigas que começaram a falar absurdos. Foi. Profissionais da saúde falam absurdos até hoje, Uhum. sabe? Parece que cada um só está preocupado em vender o seu peixe e poucos estão preocupados com uma pandemia. E uma coisa que pode associar, né, Mi? Justamente, porque a obesidade ela dá gatilho para várias outras, como para mim, uma depressão. Porque eu estava obesa, aí logo eu tinha uma alimentação ruim, um intestino não muito bem permeável, então eu não Um tinha uma corpo absorção de inflamado. vitaminas, um corpo inflamado, então eu tive todos os sintomas de uma depressão causado por déficit de vitaminas. Então, aí só que sabe o que eu acho engraçado? Que quando eu estava com uma crise de ansiedade ou depressiva, por exemplo, estava tudo bem eu tomar antidepressivo. Agora não tá mais. Não, o problema é a canetinha. Ah, Entendeu? O aham. antidepressivo não tem problema. E a gente sabe que antes de ter essa tecnologia das canetas, na nossa época de jovem, como que o pessoal emagrecia? Usando antidepressivo, né? A Sim, fluoxetina, quanto que não usaram? muitos, Muito, muitos. muito. E por quê? Né? Justamente porque a obesidade é uma doença multifatorial. Sim. Ela envolve cultura, ela envolve a genética, igual você disse da Tami, né? De ser ali gordinha Aham. desde, né, de Desde que muito nasceu. Aham. nova. Ela envolve problema metabólico, né? E ela envolve muito o mental, a sua relação com a comida desde sempre e o emocional. Com certeza. Porque eu falo assim, se você não cuida do seu emocional, a canetinha não resolve, gente. Não. Se as pessoas que estão com você não aprendem que você tem que se reeducar,
a canetinha não resolve. Não. E eu falo isso lá pela minha casa, Eu tenho o marido de uma amiga que tomando a canetinha ele engordou. porque ele achou que ele Porque ele podia achou que a correr. caneta ia fazer todo o trabalho. Ele tomou, usou e tava engordando. Porque ele conseguia comer. Ele achou que ela ia impedir ele de comer. E ele Não é continuou a vida normal e continuou engordando. Mi, sempre no nosso episódio, a gente fala, mais ou menos no meio do episódio, a gente fala uma palavra surpresa. E no final do episódio, eu vou falar novamente essa palavra surpresa. E o primeiro comentário no nosso episódio com essa palavra vai ganhar um presente da Michelle. Eu já sei o presente que é. Top, gente. Pronta, Mi? Tô pronta. Qual é a palavra surpresa de hoje? A palavra surpresa é tão surpresa como foi para algumas pessoas, mas a palavra é agro. Então, agro, quem está assistindo a gente, anote aí, porque depois você vai comentar essa palavra e ganhar um presente da Michelle, tá? Porque só quem me conhece de verdade conhece a palavra agro, sabe que participou Gente, da vocês minha sabiam vida. que ela já fez prova de tambor de cavalo? Ah. Essa moça aqui, ó, parecendo uma Barbie, tem cara de que fazia isso? Prova dos 3 tambores, andava a cavalo, era quase um menino. Eu tenho muito do agro até hoje, sabe? Eu não sou uma pessoa muito delicadinha, muito polida. Eu não sento pra me maquiar porque eu não tenho paciência. Eu gosto de me ver bem, eu gosto do mundo da maquiagem, mas eu não gosto de frescura, então eu não gosto por exemplo, aquele passo a passo cheio de coisas, cheio de trelelê, mais de horas pra se maquiar. Não, eu Não, gosto de rápido. facilidade. Exatamente. E então eu trouxe esse lado também para as minhas aulas, esse lado do agro para as minhas aulas. Mi, a gente vai comentar num assunto agora bem delicado que você falou comigo, com a sua autorização, eu vou falar que você teve um burnout, né? o ano passado. Sim. Como que você conseguiu identificar que você estava esgotado? Eu não consegui identificar sozinha, não. Eu vim de períodos de altos e baixos. Tá. Então, uma semana quer muito, na outra semana não quer nada. E aí estava envolvida com coisas da vida, com eventos, com a agenda acontecendo. E aí, quando essa agenda deu um sossega, eu sosseguei extremamente, né? Eu tirei ali uns dias para descansar e não queria mais voltar a trabalhar. E quando o primeiro compromisso da agenda voltou, foi aonde eu comecei a ter os sintomas clássicos, coração acelerado, comecei a tremer e eu comecei a chorar compulsivamente, porque eu não queria ver pessoas, eu não queria ver gente. Eu recebia notificação no celular e antes de ver, só o fato de estar recebendo uma mensagem, às vezes era um comentário, alguma coisa simples, e eu já desencadeava todos esses sintomas, sabe? E aí, só que eu já vinha, eu faço terapia há muitos anos, então conforme a vida tá mais leve, eu espaço mais, conforme a vida tá mais pesada, eu vou com mais frequência. Então, eu já sentia alguns sintomas desse peso e eu já estava sendo acompanhada. E aí, nessa semana, né, que eu tive aí essa crise de choro, eu lembro que um dia eu falei pra ela assim, olha, às vezes lá em casa a situação é muito mais difícil de enfrentar do que quando eu tô aqui te contando. Então, nesse dia que eu comecei a chorar compulsivamente, eu decidi escrever tudo o que eu estava sentindo naquele momento para que eu tivesse clareza quando eu fosse levar para psicóloga. E aí, o dia que eu levei, eu ainda estava muito machucada, muito ferida. E eu lembro que eu cheguei para ela, eu falei, eu dei um fecha nela. Eu falei, olha, você precisa falar o que eu tenho. Chega de me levar no banho-maria. E aí foi quando ela falou, olha, eu venho te acompanhando assim, 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 lembra desde o tal episódio, só que eu precisava de um tempo para fechar um diagnóstico, como você se envolveu em várias coisas, você conseguia executar essas coisas, fiquei na dúvida, mas agora te vendo nessa situação, eu fecho o seu diagnóstico de burnout. E aí vem a parte pior, né? Qual foi a recomendação? Justamente, né? Porque eu sou prática, lembra? Daí eu falei, ótimo, burnout, não tem problema. Qual é o tratamento? Qual é o remédio? Qual é o remédio? O que que eu faço, né? Eu gosto daquela assim, ó, e eu sou bem obediente, tá, gente? E aí veio a parte difícil. Se afastar dos agentes estressores.
Nossa, ia mandar o marido pra onde? Marido não? Não, o marido, gente, ele me irritava até com o som que ele fazia pra mastigar a comida. Não, aí eu falei isso É pra uma coisa ela. desumana que Eu falei pra ela faz. assim, eu vou fazer o quê com o meu celular, com o meu marido, né? Eu vou fazer o quê? Porque tudo me irrita. Tudo me Aham. irrita, né? E aí, por isso que eu, desde o começo do nosso programa, do nosso bate-papo, eu falei sobre os momentos de pausa, porque foi isso que ela me ensinou, sabe? Certo. Que eu precisava sair do automático, ter mais esses momentos de pausa, que o descanso é tão importante quanto o trabalho, porque eu lembro de uma analogia que eu levo pra vida, sabe, Cláudia? Ah, Nós somos igual isso aqui, igual o celular. uhum. Se você não pôr ele para carregar todos os dias, ele vai perder a funcionalidade, porque sem bateria ele não Não funciona, não serve funciona. pra nada. Nada. E nós somos assim. Só que nós, principalmente nós mulheres, temos sofrido do mal do século, que é achar que a gente tem uma bateria infinita. Então a gente não descansa. O nosso descanso é a maioria das mulheres, o descanso é limpar a casa no final de semana, é fazer comida. Fazer compra. A pessoa não para de verdade. Uhum. E a pessoa, por exemplo, faz uma pergunta para uma mulher, eu duvido, né? Eu duvido, assim, é a minoria que vai conseguir responder na ponta da língua. Mas, tipo assim, qual é seu hobby? O que você faz? Ai, nós temos. Nós temos Nós um temos. hobby que me curou, foi ótimo para mim Aham, também, né? E foi uma fuga, né? aham. Quando a psicóloga, né? Ai, posso mandar um beijo para ela? Claro, por favor. Érica Madeira, um beijo e um agradecimento especial, né, pelo trabalho lindo que você fez. A Érica é neuropsicóloga e me acompanhou nesse Aham. tempo. Inclusive, foi ela que me apresentou ao mundo do crochê. E aí, as artes manuais foi uma terapia. Foi ali que eu comecei a aprender a descansar, fazendo alguma coisa, mas E quem me desacelerando. apresentou foi a Michelle, gente. Eu já era crocheteira, mas não fazia o que eu faço hoje, Não né? tava ali inserida, Não né, estava inserida. no mundo. Mi, agora a gente já está finalizando, infelizmente, Não, é mas tão vou fazer gostoso, uma né? muito legal. Se você hoje pudesse abraçar a mulher que você era lá no começo do processo, Ai, o meu que Deus. você diria para essa mulher e para quem está nos assistindo? Ai, eu me emociono. Eu tenho muito orgulho dela. E nesse ano que se passou, eu adquiri um amuleto e que ele anda comigo 24 horas, Uhum. que é essa medalhinha escrito fé. Então, se hoje eu pudesse reencontrar aquela Michelle, eu queria dizer que a fé dela iria curá-la, que a fé que ela tem nela, que o amor que ela tem por ela, que a fé de que a vida vale a pena e que a vida pode ser muito mais, é que iria tirá-la do fundo do poço. Gente, que lindas essas palavras da Michelle. Eu acompanhei parte desse processo, porque nós somos da mesma empresa. No momento eu estou pausada, mas eu fui companheira da Michelle Aham. na Mary Kay. E No mundo do crochê, no também no mundo meu do período crochê difícil, também, né? né? E vou deixar uma dica para vocês. O descansar, para algumas mulheres, é cuidar da casa. É, Realmente é. Mas o crochê, as artes manuais, é uma terapia em muito. conjunto incrível. Nós tínhamos um clube do Aham. crochê nas terças à tarde, né, Terças da Mi? tarde era nosso momento. Da 1 às 5h30. O mundo podia Gente, cair que era nós uma estávamos terapia em lá. grupo. A gente fazia crochê, fazia peças lindas e conversava. E era muito bom. Era um dia que a gente saía leve de lá, né? Sim. E agora a gente vai retomar esse grupo do Vamos, crochê. vamos. Porque a gente precisa de pausas estratégicas, como a Michelle falou, Sim. né? Pausas para se cuidar, para tomar um banho caprichado, para usar aquele perfume que está sempre guardado e para ficar com as amigas e conversar sem nada Ó, eu falo assim, específico, né, ó, Mi? você precisa procurar encher o seu copinho da felicidade e, por favor, que não seja nada que envolva tecnologia. Eu acho que é o principal, Exatamente. né? A tecnologia é maravilhosa, é graças a ela que nós estamos aqui, as pessoas podem entrar em contato com essa informação. Mas a gente está perdendo a noção do equilíbrio Tá. e nós precisamos voltar às artes manuais, ao A artesanato, conversar, a tomar olhar café nos com as olhos, amigas, né? justamente, até esse momento, convivência no presencial.
Infelizmente, nosso tempo está finalizando, Mi, mas eu vou deixar para você aqui, pedir para você deixar suas redes sociais, o seu contato, porque a minha é consultora de beleza Mary Kay Sou e dá maquiadora. cursos também em maquiadora. Então, ela vai deixar todos os contatos aqui para quem precisar desse serviço entrar em contato com ela. Então, gente, vocês podem me seguir já no meu Instagram, tá? Michele Reis Bercanete, com 2 TI, tá? Meu celular, deixa? Celular, pode deixar. Meu WhatsApp pessoal, tá? 449-9806-6875. E eu tenho o maior prazer do mundo, não só em representar a Mary Kay enquanto produto, mas em dar aulas de técnicas de maquiagem de uma maneira prática, fácil e simples para mulheres comuns que querem se ver bem todos os dias e querem tornar desse momento um momento leve também. Mi, agora repete para quem está assistindo a gente a nossa palavra surpresa e o primeiro comentário vai ganhar o quê? Então a palavra surpresa é agro e quem comentar, o primeiro, né, que comentar agro aqui embaixo vai ganhar um voucher então de participação na minha aula de automaquiagem presencial aqui em Maringá para aprender a se maquiar dessa maneira prática, fácil, simples e sem frescura. Vai poder me conhecer pessoalmente, Com né? certeza. E pode levar as amigas, né, Mi? Pode, levar, a gente pode combina com a sim. Mi para fazer um grupo de amigas. Especial, tarde né? Uma tarde maravilhosa. especial para você e suas amigas. Mi, parabéns pelo seu Ai, processo, parabéns pela obrigada. sua evolução. Ó, Muito quero te obrigada. pedir só mais um minutinho, Pode porque é falar. muito injusto se eu terminar um podcast onde eu falo do meu emagrecimento de 30 quilos e não falar da minha nutricionista, Pode falar. que foi que me segurou nesse processo todo e é uma profissional que também ampara mesmo pacientes que fazem uso, né, Aham. da medicação, mas principalmente ensina a gente ter um novo relacionamento com a comida, que é a Fran Araújo. Fran, um beijo, muito obrigada, não só pelo acompanhamento nutricional, mas pela amizade também. Foi um prazer estar com a Michelle Ai, hoje, prazer muitos foi meu. assuntos. Muitos. Comentem lá a palavrinha misteriosa para vocês ganharem a aula de automaquiagem. E quem não conseguiu fazer o primeiro comentário, entre em contato com a Mi, que ela vai fazer uma condição especial para vocês. Vou dar um desconto para quem falar que Claro. veio do podcast. Então tá bom. Beijos e até a próxima semana.